Olá, professores. Meu nome é Américo. Sou aluno do segundo semestre do curso de licenciatura em matemática do Polo de Aquiraz, Ceará. Este semestre foi solicitado a nós que desenvolvêssemos o tema para o trabalho de PCC, Direito de Aprender e a Educação Inclusiva. O direito à educação, ele passa a constar de fato em nossa Constituição, em nossa lei, a partir da segunda Constituição Republicana, no ano de 1934. Daí depois, movimentos encabeçados por nomes, grandes nomes do nosso país, como Anísio Teixeira e outros intelectuais brasileiros, que então tomaram a frente em mostrar que a educação era sim um direito de todos, que todos deviam ter acesso a ela, mas bem mais à frente, já mais recente mesmo, agora em 1988, que a nossa Constituição, no seu artigo 205, ele passa a colocar a educação de uma forma muito específica, com obrigatoriedade. Lá na Constituição, no nosso artigo 205, diz assim: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Está muito claro o que a nossa Constituição entende como educação: um direito de todos e um dever do Estado e da família. O nosso país, o Brasil, ele assinou o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E nesse pacto diz o seguinte: que a educação, ela é um direito de toda pessoa e ela deve visar o pleno desenvolvimento da personalidade humana e capacitar todos a participar efetivamente de uma sociedade livre. Claramente, a educação é uma obrigação do Estado e da família. Ele é um dever, é imposto isso. Mas, por ser um dever, e agora ser um direito de todos, ela deve se adaptar aos que antes eram excluídos, como, por exemplo, pessoas com deficiências ou pessoas até mesmo fora de uma certa faixa etária, que era o comum nas escolas, ou pessoas de culturas diferentes, na qual as escolas estavam acostumadas a receber. Pude acompanhar e acompanho diariamente, pois sou servidor público e trabalho em uma escola do município de Aquiraz, e consigo ali observar que o direito de aprender, tal qual está escrito, não só na nossa Constituição, mas em vários pactos, de maneira muito límpida, muito formal e belíssima, não é a nossa realidade. A título de exemplo, a escola na qual eu trabalho, ela tem, em sua maioria, alunos com transtorno do espectro autista e TDAH. Não temos nenhum cadeirante, nenhum com deficiência física motora, alguns com alguma dificuldade motora, mas em sua maioria, transtorno do espectro autista ou TDAH. E o que percebo é que, embora o município forneça auxiliares, que nós chamamos de cuidadores, essas pessoas elas não têm qualificações para poder auxiliar esses alunos. Os alunos eles permanecem sim em sala, mas se tornam somente praticamente um objeto do que um aluno dentro de sala. Alunos que ficam ali por ficar e não se desenvolvem atividades específicas a fim de ver os seus potenciais, suas habilidades em potencial. Aproveitei esses dias, conversei um pouco com a professora de atendimento especializado do AE e perguntei como se dava os planejamentos, as aulas,
e ela me explicou como funcionava, né? Porém, o que foi dito por mim, particularmente, não é o que eu consigo observar. Muitas vezes, atividades para alunos que têm dificuldade de visão, que precisam de uma fonte maior, não são fornecidas. Então, existe uma discrepância entre o que a lei, a Constituição, os pactos dizem, ao que a realidade da nossa educação hoje. E, infelizmente, esses alunos continuam a viver à margem de uma sociedade, não por querer, mas porque, infelizmente, o sistema educacional ainda tem muito a se desenvolver em nosso país. Mas o que podemos fazer, então, né, para modificar, melhorar? Então é solicitado aqui, né, no nosso ponto B, sugestões de 2 ações que possam contribuir para isso, né, para melhorias. E uma das formas que eu vejo são turmas menores. Temos na escola turmas com 35 a 40 alunos em sala de aula, em um espaço de 8 metros por 6. Então a sala fica realmente impossibilita um aluno com autismo ou com TDAH de manter a concentração, de realizar alguma atividade. Então, um ponto seria esse: reduzir a quantidade de alunos em sala de aula, também visando um acompanhamento melhor e mais próximo do professor. Um segundo ponto seria professores auxiliares capacitados, habilitados para auxiliar esses alunos a realizar tarefas na qual existe dificuldade. No nosso ponto C, foi pedido para que, diante disso, elaborássemos um planejamento de algum projeto. E agora, na próxima tela, os senhores irão poder acompanhar um projeto que eu mesmo elaborei para turmas de 6º a 9º ano do ensino fundamental, para a matéria, né, a disciplina de matemática, que é na qual eu estou, então, cursando atualmente, e assim anseio muito, em breve, né, concluir este curso e poder lecionar em sala de aula. Então, na próxima tela, os senhores irão acompanhar esse projeto na qual eu elaborei e que visa trabalhar de uma maneira dinâmica a matemática relacionada ao nosso cotidiano, utilizando todos os alunos para que se cooperarem, alunos que tenham transtorno do espectro autista, TDA, TDAH, e assim esses alunos verem que a matemática não é nenhum bicho de 7 cabeças e está ao nosso redor.